Fala galera do OpaCast, estamos iniciando mais uma gravação do episódio de um podcast de negócios, um dos melhores podcasts de negócios da região norte do estado do Ceará. Já mais uma vez desejar a você gratidão por você sempre estar acompanhando a nossa programação, tá por aqui, vendo aquilo que a gente está compartilhando, as ideias, tudo que a gente está trazendo para de alguma forma transformar a sua vida, inspirar a sua vida e você ser impactado ou impactada com as histórias que a gente conta aqui. É fundamental que das centenas de pessoas que acompanham a gente, se uma pessoa tiver a vida impactada com a história que está aqui, o intuito é que você sinta como se fosse você que estivesse sentado nessa cadeira e conversando aqui com a gente. Então, se esse é o objetivo a gente alcançar, já está valendo super a pena, tá bom? Agradecer desde já aos nossos parceiros, Ibiapaba 24 Horas, meu amigo Isaac do Estúdio Noir, agradecer também o Thiago Ismar da Pousada Ramilos e também presidente do Fórum de Turismo da Ibiapaba, toda essa turma que nos ajuda, nos dão suporte na divulgação, de alguma forma, para que esse podcast continue acontecendo e levando até você informação que possa sim transformar a sua vida de alguma forma, tá bom? Vamos lá apresentar os nossos convidados de hoje para que você possa conhecer e se deleitar com toda essa história que nós vamos ter nesse episódio de hoje, falando sobre paixão, desafios e conquistas da advocacia. Aí você fala assim, Carlos, mas eu não vou ser advogado, a minha profissão é outra, não importa. O que vai ser compartilhado aqui não é específico para advogados, mas é para você que deseja vencer, que quer ter uma vida próspera, que quer ter uma vida vencedora. Então, o que você vai ouvir aqui hoje, com certeza, se você colocar em prática em qualquer área que você atue, com certeza você vai ter muito sucesso na sua vida. Então, começando, apresentando aqui esse casal que faz parte da minha vida, fora desse estúdio aqui, são meus compadres, né? Minha cunhada, meu concunhado, que estão hoje aqui me dando a honra da gente bater esse papo maravilhoso. Eu quero que vocês me ajudem a receber uma calorosa salva de palmas. Ela que é advogada, mãe, esposa, cunhada, amiga, Irabela, doutora Irabela Fernandes. Bem-vinda. Obrigada, Carlos. Vamos ter uma conversa hoje, né? Bora, vamos sim, com certeza. E ao lado dela, aquele que, como eu disse aqui em off, antes da gente começar a gravação, que ele é bem cirúrgico, né? As respostas. Só que não, na hora que ele começa a se soltar para juntar de novo, vamos receber com a calorosa salva de palmas, ele que é meu compadre, concunhado, é esposo, é pai, é amigo, Moisés Castro. Obrigado, Carlos. Prazerzão estar aqui. Só tu mesmo, vamos trazer aqui. Vai dar certo. Vou pedir o Isaac para preparar o licor de caju, para a gente começar a trazer para cá, para o pessoal começar a se soltar. Gente, fiquei muito feliz em vocês terem aceitado o convite. A priori, né, a gente não ia conseguir fazer essa gravação hoje por conta de compromissos de vocês, mas acabou dando certo. E eu quero que vocês saibam que a gente vai conversar hoje um bate-papo bem descontraído, bem à vontade. Apesar do cerne do episódio hoje, ele tratar daquilo que é a vida de vocês, né? A profissão de vocês, aquilo que vocês estudaram, se empenharam tanto, abdicaram de muitas coisas para chegar onde vocês chegaram, mas é um bate-papo bem à vontade, do jeito que vocês sabem fazer. A Irabela já é da casa, já gravou aqui algumas vezes o Pod Café por Ela. Se você não assistiu ainda, eu vou colocar alguns episódios na descrição desse episódio que você está assistindo aqui agora, para você acompanhar o projeto que ela faz, que é o Pod Café por Elas, e é muito bacana para inspirar, incentivar mulheres, levarem elas a outro patamar, tá bom? E para a gente começar, vamos lá. A gente tem uma máxima aqui, Moisés e Irabela, que antes do CNPJ, antes da gente falar de negócios, a gente tem que ter a apresentação do CPF. Saber quem são as pessoas por trás do CNPJ. Vocês são um casal de empreendedores da advocacia, né? Que tem um escritório, são também, além de marido e mulher, são sócios no escritório Castro e Fernandes. E a gente vai já entrar nessa área da advocacia, nessa sociedade, né? Muitas pessoas perguntam, e aí, como é que esse negócio, sociedade entre marido e mulher, dá certo, funciona? Como é que é a dinâmica? Quem que diz o sim no final? Quem que...
Daqui a pouquinho a gente vai saber sobre isso. Mas, por favor, nossos telespectadores, nossos seguidores querem conhecer um pouco mais de vocês. Vamos começar pela doutora Irabela Fernandes, que é para o Moisés ir já e ficando mais à vontade. Irabela, apresente para o nosso público, apesar de você ser muito presente nas redes sociais, para aqueles que ainda não conhecem você, quem é Irabela Fernandes? Mas não é porque eu tô no digital que é fácil estar aqui, não, viu? É difícil estar do outro lado. Sério? Agora eu entendo minhas convidadas. É difícil. Irabela é uma sonhadora, né? Uma menina que sempre sonhou muito, muito e sempre quis ter uma profissão, ser independente financeiramente, independente emocionalmente, que isso para mim é muito caro, é muito importante. E eu tive a sorte e a bênção de ter pais que incentivaram isso, né? Então, por isso eu me tornei hoje uma mulher que luta por outras mulheres para que elas encontrem também essa independência financeira, emocional, que elas entendam que elas podem ser felizes da forma que elas encontrarem a forma correta, a forma que elas acharem que é melhor para a sua vida, que ama a família acima de qualquer coisa nesse mundo, né? Minha família é minha base, é o meu maior tesouro, que ama a profissão, sou advogada vocacionada, né? Então, entrei na advocacia empolgada com a empolgação do Moisés, que era o meu namorado, e fui estudar direito. E desde o primeiro dia de faculdade eu sempre disse, eu vou ser advogada. Geralmente as pessoas dizem, não, vou fazer concurso, vou estudar concurso. E eu não, eu queria ser advogada. Eu dizia, vou ser advogada e vou ser exercer professora. a profissão, né? Isso. E hoje eu digo muito, eu tenho a grata alegria e satisfação de poder dizer que eu sou muito realizada profissionalmente, que eu sou muito realizada como mulher, né, como esposa, como mãe. Deus me deu a bênção de ter Maria Clara, que é a minha filhinha de 6 anos. Então, assim, é muito bom quando você é muito bem resolvida dentro de si, porque você acaba sendo bem resolvida para fora. E aí né? você tem um suporte também, né? Isso. No dia a dia, que acaba sendo Moisés, que é seu braço direito, Isso, esquerdo. E aí, pra gente apresentar essa dupla dinâmica, Moisés, cara, chegou tua vez. A gente vai falar Esse é o momento que você não vai ser cirúrgico. A gente vai falar do digital ou do pessoal? Porque se for do digital, eu sou Moisés, marido da Irabela. Todo mundo acha que no digital vai me vincular a Irabela, já que eu não apareço muito. E, de fato, é um dos meus grandes desafios. Né? Mas, internamente, pessoalmente, sou um cara pragmático. Né? Gosto de resolver as coisas. Não gosto de firulas, não gosto de ser prolixo. Sou um cara mais racional do que emocional. Mas confesso que de uns anos para cá, principalmente depois do nascimento da minha filha, esse campo emocional está ganhando muito espaço na minha personalidade. Então, eu sei muito bem o que é isso. Por vezes a emoção fala mais que a razão. Enfim, sou advogado há 16 anos. 16 anos, né, de advocacia. De advocacia em si, não. Né? De 2011 para cá que eu comecei a advogar, mas antes é porque eu exercia umas funções, que a gente já pode conversar aqui depois, que me impedia de advogar. Mas, 11 anos já, 16 anos já de profissão. E, exercendo já, né? Exercendo, aliás, foi exercendo, eu comecei já antes de me formar. Não, tô falando assim, depois do juramento, né? Depois do juramento, vai exercendo. A advocacia, fui para a advocacia pública, passei 4 anos sendo procurador aqui do município. Enfim, sou também apaixonado pelo direito. Por incrível que pareça, quando eu era mais novo, era uma profissão que achava eu, à época da minha adolescência, que não combinava comigo, porque eu sou um cara muito bom de conversa de mesa de bar. Agora, para falar sério, para falar, ter
né? A dialeticidade que um advogado tem, eu já sou um pouco mais travado. Aliás, pensava que era. Porque na advocacia, no exercício da advocacia, não. Hoje eu sou um pouco travado, eu tenho essa trava justamente de aparecer em rede social, né? Em me posicionar diante de uma câmera, agora diante de um juiz, diante do processo, eu já sou 16 anos, já tô tarimbado já nisso aí. Enfim, é um cara que também é apaixonado pela advocacia e apaixonado pela família. Eu acho que a minha base maior é minha família, minha esposa, minha filha. É a razão porque eu vivo e é a razão porque eu tô aqui falando contigo também. Olha, rapaz, tá vendo aí? E hoje ele vai sair daqui, querendo ou não, mais à vontade, né? Porque nós temos 3 câmeras aqui, vários monitores. Então, hoje, vamos quebrar esse gelo. Bora. Né? Que bacana, né? Eu ouvi, assim, um pouco dessa apresentação, dessa trajetória de vocês, conhecer um pouco como é que foi o pontapé inicial. Mas, como eu disse, o pontapé inicial, ele teve um start, teve um ponto de partida. E não foi aqui que tudo isso aconteceu. Vocês podem compartilhar para a gente como é que foi que deu-se início a busca por esse sonho. Né? Porque a gente sabe, como você disse, há 16 anos atrás... Há 16 anos não, há poucos anos atrás a gente não tinha curso de advocacia aqui na Serra, quanto mais há 16 anos atrás. Há 16 anos de formado, você bota mais 5 anos de faculdade, mais são 21. 21, ou seja, então vocês tiveram que abdicar de muitas coisas para poder buscar o sonho de vocês, que a priori seria a formação, né, a profissão. E essa busca, ela vem atrelada com uma carga de muitas vitórias, muitas derrotas, muitas abdicações, muitas curtições também. E essas etapas é que é importante que as pessoas precisam saber, que muitas das vezes, quando vem hoje o escritório de vocês com o sucesso que é, porque quando fala-se em escritório de advocacia Castro Fernandes, todo mundo tem uma referência muito boa pelo trabalho, pelo atendimento, pela seriedade de vocês, pelo respaldo que vocês construíram ao longo desses 16 anos, né, à frente do escritório ou à frente de uma procuradoria, como na gestão pública, como os dois já tiveram essa oportunidade de ter. Mas, para que as pessoas saibam, nesses 16 anos, no caso 21 com os de 5 estudando, o que mais que pesou na hora de sair da terra natal para poder se afastar da família, para poder buscar outra... assim, o que não tinha na cidade, que nesse caso seria o estudo, né? E aí você deixa tudo para trás para poder enfrentar muitas dificuldades fora de casa. Como é que foi assim? O que mais pegou nessa trajetória de início de estudo até a formação para vocês? Eu saí de casa, Carlos, para estudar. Na verdade, eu tinha 16 anos. Né? Eu fui estudar o terceiro científico, né? Que hoje é o terceiro ano do ensino médio, em Sobral. Comecei a estudar lá no Luciano Feijão. Nessa época, não perguntem minha idade, mas eu já namorava Moisés. Nós já éramos namorados, porque é importante a gente falar isso. Nós já temos 26 anos, né, de namoro, noivado e casamento, e mais 15 anos de sociedade na advocacia. Quando eu saí com 16 anos, Carlos, foi difícil, porque é difícil para os nossos pais, é difícil para mim, para você se adaptar em uma cidade nova, você ter responsabilidade, você saber que tem hora para acordar, porque não tem papai e mamãe ali para estar cuidando. A responsabilidade é outra, é outro nível de responsabilidade. E aí você vai encarar a vida. Foi quando eu fui aprender a lavar roupa, foi quando eu fui aprender a cozinhar, por exemplo. E iniciei fazendo outro curso que não tem nada a ver com o direito. Que eu estudei primeiro, para quem não sabe, eu tenho uma formação de pedagogia e a formação de saneamento ambiental no antigo Centec, que hoje é o IFCE, em Sobral. E me formei nessas duas faculdades com 21 anos. A época foi quando Moisés, que sonhava dei aula também, né, Moisés? Dava aula no estado, eu sempre dei aula desde novinha, como professora temporária do estado. Eu fazia as seleções e dava aula de biologia, dei aula para o município de Sobral,
no interior que tem lá, que é Jordão, aula de inglês, né? Era Moisés, eu dava aula. Então, assim, quando eu formei, que fui começar a exercer essas atividades, eu vi que não era o que eu queria. Eu disse, não. E, por coincidência, na mesma época, Moisés tinha iniciado o curso de Direito na Unifor em Fortaleza. E eu vendo aquela empolgação dele, estudando Direito, era ele e o Beto, meu primo Betão, que vocês conhecem, né, que é vereador aqui no nosso município. Eles também estudavam, os dois estudavam juntos e eram muito empolgados, entusiasmados, e aquilo me conquistou. E eu cheguei e disse pro papai, eu disse, pai, eu quero estudar Direito. A minha mãe, como é que pode? Você era trabalhada numa falda, né, muito centrada. E o meu pai disse, você quer, minha filha? Vá, pode ir. E fui. Entrei em Direito na Unifor como graduada, que eu já tinha as outras duas formações. Exatamente, entrei como graduada e comecei meu curso de Direito. E nisso, Moisés já estava lá. É tanto que Moisés tem 1 ano de formação antes de mim. Fui embora para Fortaleza, morei 5 anos em Sobral, 7 anos em Fortaleza. Não foi isso? Foi. E aí, então, ao todo foram 12 anos fora da casa dos pais. Moisés também foi para Fortaleza, já estudava lá na época, morava com a mãe dele, não era, amor? Deixa eu contar a minha parte, né? A minha dúvida é a seguinte, essa questão da advocacia, ela foi já, a Bel disse que foi algo que foi muito, não foi uma paixão antiga, foi algo recente, porque ela já tinha duas profissões. Mas contigo, Moisés, já foi algo de paixão antiga ou foi algo que foi surgindo assim? Na realidade, como eu disse, na minha adolescência, eu achava que era uma profissão que não combinava comigo. Né? Achava eu. Mas, quando eu comecei a namorar com a Arabella, engraçado, o pai dela da Polícia Rodoviária Federal, e na época, quando eu comecei a namorar com ela, a mãe dela disse, meu filho, você vai ter que fazer esse concurso, você tem que fazer esse concurso para passar para a Polícia Rodoviária Federal. Aí eu disse, tá bom. Que era assim, na época era o top dos top, era você passar na PRF, né? Pelo menos na família que 60% dos homens lá são na PRF. Enfim, era. Né? Eu acredito que ela queria que eu continuasse o legado da família. Enfim. E aí, na época, eu de fato comecei a estudar e comecei a me aprofundar nessas, só que dentro das matérias que a gente estudava para a PRF, tinha algumas matérias de direito. Quando eu comecei a ler, eu disse assim, meu Deus, como isso aqui é legal, como isso aqui é massa. Enfim, fiz o concurso, né, estudei pouco, a probabilidade de passar de fato era muito pequena, né, porque a época, até hoje, né, tem que estudar muito, se dedicar muito. Não passei, mas não passei por pouco, viu? Cheguei perto. Bateu na trave. Bati na trave. Mas, bati na trave, a bola veio, eu dominei no peito e matei. Disse, não vai ser isso aqui, mas vai ser outro. E aí, começou, de fato, a nascer a vontade de fazer o direito. Mas tinha alguém que você já tinha se inspirado, assim, na família? Disse assim, meu pai, um irmão, não, meu pai primo, é médico. E tal. Né? O meu pai é médico. Agora, sim, se você for pegar na família, eu tenho alguns juristas, juristas conhecidos, né? Meu padrinho era desembargador, né? O meu era o filho do meu tio-avô, que eu não sei, é primo alguma coisa. Ele era um cara, um desembargador do trabalho, altamente conhecido, que hoje o nome, o fórum, né, do trabalho em Fortaleza é o nome dele, né? Ou seja, tinha uma referência. Referência. Conscientemente. Mas acho no que sangue, no sangue, de fato, tinha. Acredito que deve ter sido por isso que aquela parte submersa do iceberg. Exatamente. Né? Quando eu comecei a me aprofundar no assunto, e de fato surgiu a vontade de ir. E aí, pronto. E aí, para mim foi um pouco mais fácil, porque eu morava em Fortaleza e meu pai veio passear aqui na Serra, se apaixonou pela Serra e começou a trabalhar aqui e eu acabei vindo para cá.
Nesse meio tempo aí, meu pai se separou da minha mãe não se adaptou ao interior, voltou para Fortaleza. Então, eu tinha também um ponto de apoio em Fortaleza. Quando foi para mim, para Fortaleza, para fazer a faculdade, foi bem mais fácil, me adaptei bem mais rápido que a Sua mãe estava lá? Minha mãe estava lá, né? E fui criado lá, enfim, eu de fato conhecia bem a cidade. O mais difícil, só te interrompendo, amor, é você, quando mora a vida toda no interior, é chegar em Fortaleza para você saber se localizar em Fortaleza. Verdade. Então, essa foi uma das minhas dificuldades. Eu não sabia Adaptação, andar. né? Eu tinha medo de andar em Fortaleza porque eu não sabia. Eu não entendia de trânsito, eu não entendia de nada. E o Moisés já tinha essa vivência, porque ele nasceu e se criou lá, né? Então, ele já sabia, ele conhecia tudo, sabia tudo. E essa foi uma dificuldade minha grande. Foi. E aí, pronto, começamos a faculdade E não existia GPS, né? Também. Não tinha GPS. Não tinha como é o azulzinho, como é o nome do azulzinho? O Waze. Não existia o Waze. Se não tinha o GPS do Google, avalie o Waze. Avalie o Waze, não tinha. Me diz uma coisa, o que mais motiva vocês na advocacia? Tem algo assim, um propósito comum? Algo que vocês trabalham juntos? O que mais que traz a motivação para vocês na advocacia? Cara, eu sou eu digo assim... Peraí, antes disso, vamos fazer um brinde, né? Brindar aqui a saúde, a felicidade de vocês e a prosperidade mais e mais. Isaac, Tintim também, viu? Eu sempre costumo dizer, eu não sou hipócrita dizer que eu não gosto de dinheiro. Eu adoro dinheiro, eu trabalho por dinheiro. É bom, viu? É bom. Bem bonzinho, mas para mim não tem satisfação maior do que você conseguir mudar a vida de uma pessoa, de conseguir um direito, de preservar um direito, de fato conquistar aquele direito e com aquela conquista você vê a vida dela se transformar, seja por qual motivo, que sempre há uma transformação. Então, para mim, quando você chega, quando a gente vai, tem uma causa procedente, que a gente chega, que a gente conversa, que você recebe um abraço, e isso é muito satisfatório. E assim, no meu, porque a minha área é um pouco mais fria, vamos dizer assim. A área da Irabela, que é direito de família, é muito emocional. A Irabela é direito de família e você é mais a parte empresarial, né? Então, é um pouco mais fria, empresarial, mas você pega ali empresarial, tem a parte tributária, né? E a gente está enveredando agora muito para a questão de sucessões e planejamento familiar, que eu acho que é uma preocupação muito recorrente, embora, o brasileiro seja muito avesso a essa preocupação, né? Cismado em falar em planejamento sucessório, porque nunca... Acho que por ter sangue latino, a gente sempre tem medo da morte, de falar sobre a morte. Trazendo para o nosso cearês, o cara vai dizer assim, rapaz, tá me agorando, né? Tá me agorando, porque planejando negócio de falar de morte. Exatamente, mas que acho que as pessoas estão começando a perceber. Agora, eu acho que teve um crescimento maior, uma preocupação maior em relação a isso, né? Conscientização, né? A área empresarial, hoje, querendo ou não, aos trancos e barrancos, a sociedade vai mudando, a sociedade vai crescendo, as pessoas vão adquirindo mais conhecimento, né? Então, os empresários vão... Hoje, o tema do momento é empreendedorismo. Sim. Então, se você não falar de empreendedorismo e você não souber preparar o teu empreendimento para a tua sucessão, você está falando... Não tem como dar continuidade, né? Não dá continuidade. Então, de fato, um tema muito em voga e a gente está se especializando nesta área também. E existe, Bel, assim, algum propósito comum fora esse aumento da área de abrangência do Moisés? Existe algo que motiva mais vocês assim na advocacia? Moisés compartilhou que é o prazer de ver a solução do problema, né? Trazer para o cliente a sensação de dizer assim, eu estou protegendo o seu direito, né? Estou trazendo o seu direito à tona para que você o tenha. E você, como jamais é da área familiar, a gente até conversando em off em outro momento, eu falei assim, cara, eu não sei como é que você aguenta muitas das vezes, porque principalmente nessa área que você atua, chegam muitas histórias pesadas, né? Com a carga emocional muito alta.
E acaba que não tem como esse negócio de assim, não, o profissional e o pessoal. É uma pessoa só. É uma pessoa só. É você ter o equilíbrio ali e por isso que a importância de você cuidar da mente. Mas diante dessa delicadeza que mexe mais com o sentimento, a área que você atua, existe algo assim que te motiva mais na advocacia? Carlos, eu me apaixonei pelo direito das famílias desde a faculdade, né? Eu estagiava no antigo SESED, que era um núcleo de família lá da Unifor, estagiei por 3 anos lá. E com a minha vivência na advocacia, que esse ano eu completo 14 anos, né? 14 anos como advogada. O que é que eu entendi? 15? 2010 para cá. O que é que eu entendi? Que as pessoas não conhecem do seu direito, e principalmente as mulheres. Então, a grande maioria das minhas clientes são mulheres, né? Eu posso falar que 85% a 90% dos meus clientes são mulheres. Irabela, mas tu só advoga para mulheres? Não. Eu luto pelo melhor direito para o meu cliente. Da família. Pode ser homem, pode ser mulher. Na área da família. E isso faz com que eu fique frente a frente com a maior dor do ser humano. Porque se eu te perguntar, Carlos, o que é a coisa mais importante da tua vida? Família. Você vai me responder a família. Eu iniciei o nosso bate-papo aqui falando que eu sou uma apaixonada pela minha família. Então, você imagine você se ver vendo o que lhe é mais caro, mais importante na vida, se desfazendo. Seja por um divórcio, seja por traição, seja porque o marido morreu. Imagina isso, né? E eu fico de frente a frente com isso, com essa dor. Todos os dias. E as pessoas, nós brasileiros, infelizmente, graças a Deus hoje, muita coisa está melhorando com as redes sociais e tudo, mas a gente não busca informação. Então, as pessoas são muito desinformadas com relação aos seus direitos. E as mulheres, então, mais ainda. E eu atentei para isso durante o período de pandemia, em que eu fui procurada muitas vezes pelas redes sociais para mulheres me pedindo informações simples, coisa boba, sabe? Sobre diferença de guarda compartilhada para guarda unilateral, diferença de que, doutora, eu sofro violência, eu preciso sair de casa. Se eu sair, eu vou perder tudo que eu tenho direito na partilha? E aí me veio aquilo, as mulheres precisam ser informadas. Então, hoje, se você me perguntar, Bel, qual é o teu propósito na advocacia? Hoje é empoderar mulheres através da informação. É levar informação de qualidade, conhecimento jurídico de qualidade para as mulheres, para que elas possam se empoderar e se apoderar dos seus direitos, para elas ter força, muitas vezes, de sair de relacionamentos abusivos, de violência doméstica, de sofrimento, de entender que se ela está divorciada e ela for para uma festa, se ela for ser feliz, ela não vai perder a guarda do filho dela por esse motivo, que elas são ameaçadas disso. Então, hoje o meu propósito, como Moisés fala, dinheiro é bom. É muito bom, a gente vive disso. E a advocacia nos dá esse retorno financeiro, graças a Deus. Mas não é só isso, porque se fosse só isso, ficaria em vão, dinheiro por dinheiro. Então, para mim, muito mais é o dinheiro, o pagamento que eu recebo é ver o sorriso. É ver as mulheres, quando elas chegam no primeiro atendimento comigo, que elas não têm brilho, elas estão apagadas. Tem mulheres que chegam para mim me relatando que não tem vontade sequer de tomar um banho, Carlos. Autoestima lá embaixo. De tanto sofrimento, sabe? E passado o período do luto, porque o divórcio ele tem um luto, várias fases do luto, e que essa mulher volta até mim na hora de entregar a verbação do divórcio dela e que ela tá brilhando. Eu digo assim, você tá brilhando, você tá linda. Para mim, isso é o maior pagamento e é o meu propósito, é o que me move, é o que me faz levantar da cama todos os dias disposta a isso. É o que me faz viajar o Brasil todo atrás de mais conhecimento, de congresso, de cursos, de mentoria, para eu levar o melhor do direito das famílias para os meus clientes. Isso é o que me move, né?
E Moisés, quando a gente fala histórias, eu sei que aqui vão ter muitas, que ela ouviu, né, que impactou, que mexeu, mas em relação à parte empresarial, qual que você poderia compartilhar com a gente? Óbvio, né, preservando o sigilo do cliente, né? E não só o sigilo do cliente, que não por ser advogado, mas se não fosse também, não vinha ao caso aqui. Mas não a história com detalhes, mas qual foi a que mais te chamou a atenção? Ou por ser assim, inusitada, né? O cara chegou assim, eu quero que você veja tal coisa da minha empresa. Qual foi algo que foi mais inusitado ao longo desses 16 anos, desde o seu juramento, 20 anos aí juntando com os estudos? Não, engraçado é que por isso que eu digo que a minha relação é mais fria. A relação do cliente da Arabella é muito emocional, né? Tem uma carga emocional muito pesada. A minha relação é mais fria. Por quê? Quando é que meu cliente fica feliz? Quando eu consigo fazer com que ele ou deixe de pagar ou ele ganhe alguma coisa. Dinheiro. Então, se resolve. Envolve, literalmente. Envolve dinheiro. Mas uma coisa que eu não trabalho, nós optamos por não atuar nessa área, é a área criminal. Nós não atuamos, de fato, nós não atuamos... Por opção. Por opção. Não atuamos, apesar de eu achar uma área muito interessante de se estudar, ela é muito instigante. Mas nós optamos por não trabalhar com ela. Entretanto, na área empresarial, tem alguns crimes que podem ser praticados. Crime contra a ordem tributária, crime ambiental, né? Ambiental, sonegação. Exatamente. E aí, engraçado que eu peguei... E indiretamente você acaba entrando na área criminal. Claro. Né? Mas, assim, raramente, raro, né? Você tem que ter... Porque, assim, a área criminal, ela é muito ou é ou não é. Se tiver alguma dúvida, não é. É como a gente chama no direito do criminal. A dúvida é a favor do réu. Né? O indúbio pro réu, que é chamado. Então, é aquilo que está escrito, né, que a gente chama de alimentar no crime. E aí, certo dia, recebi um empresário chegou lá com uma demanda de um suposto crime ambiental, enfim, numa instalação lá de um empreendimento. E aí, você olhando, e assim, como eu não trabalho, eu tenho que pegar essa parte, né, de ambiental, mas a gente não... O primeiro momento quando a gente pega, eu olho assim, não vai ter saída aqui, não. Aí o primeiro de impacto, meu Deus do céu, não vou conseguir livrar disso, não. Mas aí, quando você para com calma, né, vai estudar, que eu consegui achar brechas para tirar daquela conduta que a gente chama de elementar do crime, tirar daquilo ali, que quando eu apresentei para o cliente, o sorriso que ele deu, isso tem uma esperança, isso marca, é como eu disse, embora a minha relação seja mais fria, porque é mais, de fato, financeira, né, mais do que emoção, tem a emoção também, claro, né, porque o cara tá ali, às vezes, com o negócio da vida dele. O negócio da vida dele é um negócio que vai deixar para os filhos. Vai deixar. É algo que já vem do pai. É uma emoção diferente do direito da família, sem dúvida, mas quando você consegue entregar aquilo ali, entregar uma saída, quando vem a sentença de absolvição, doido, quando você olha pro cara, a alegria dele, esse rapaz, isso não tem dinheiro que pague. Isso é muito até pra gente, porque isso acaba nos motivando e dizer assim, rapaz, meu amigo... no caminho certo, eu tô dando o meu melhor. Coisa, no direito não tem nada perdido, meu amigo. Não perca a esperança não que você acha uma brecha. E sempre acaba por achar sempre. Sempre tem. Não, obviamente, não para você... trazendo aqui para a área criminal, não para você absolver o cara, mas você consegue diminuir a pena. Se o cara ia pegar, sei lá, 20 anos, consegue diminuir para 10, são 10 anos aí. Né? Então, o trabalho da advocacia criminal, né, onde eu não atuo, é muito isso, cara. Às vezes, o cara está defendendo bandido, não, o cara está tentando aplicar o direito. Ele não tá ali para exercer a profissão dele, e garantir que o cara tenha o direito de ser julgado dentro da lei. Exatamente, é isso. Não é porque ele está defendendo o crime que ele fez, muitas das vezes um crime
hediondo, algo brutal. A questão não é essa. Ele está ali para ser profissional. E a advocacia criminal assim, eu admiro muito os criminalistas, porque eles eles têm que ter um sangue frio também para pensar, para elaborar, para ter um raciocínio muito rápido. E como eu digo, como a lei diz, a advocacia é essencial para o Estado Democrático de Direito. Você imagina se não fosse advogado, o tamanho da fome do Estado em cima do cidadão. Quem é que vai nos defender? Nós somos o Chapolin Colorado. E qualquer que for o ramo e a especialidade do direito, exatamente, qualquer que ela tem a sua importância, porque todos eles, seja qual for a especialidade, lida com vidas. Com certeza. Com direitos. São direitos, é o que é mais importante naquele momento, é o que é mais importante. Se é um direito previdenciário, se é um direito do consumidor, é o que naquele momento está sendo a dor daquele cliente. A gente às vezes fala, é mais importante, médico é mais importante que tá cuidando da vida. Mas se você for pegar no pé da letra, todos têm importância. Cada um com sua importância. Cada um, se não fosse o médico ali para, de fato, garantir que aquele paciente sobreviva, né? E também se não for um advogado que está faltando um remédio, o cara não tem, que ele entra na justiça para o Estado poder pagar aquilo ali, o cara também não vai sobreviver. Exatamente. De alguma forma, né? Cada um tem a sua importância. E Moisés a nossa advocacia, quando a gente iniciou realmente trabalhando com tudo, não era, Moisés? A gente fazia tudo. Mesmo porque eram poucos advogados aqui, né? Eram muito poucos. Vamos dizer assim, vocês chegaram ainda... Era muito mato ainda, né? Muito mato. E aí, com o tempo, foi que a gente foi vendo essa importância e essa necessidade de especialização. De você poder chegar e dizer assim, olha... agora eu quero ser boa nisso aqui. Eu quero ser reconhecida nisso aqui. Eu vou estudar e me dedicar nisso aqui. Mas isso não impede, graças a Deus, assim, o nosso escritório ele atua com outras demandas, né? Previdenciário, consumidor. Porque nós temos os advogados que trabalham com a gente, né, no escritório, e que nos ajudam nessas outras demandas. Mas aí é engraçado que às vezes eu atuo com uma pessoa na família, né? Na área de família. Aí ele chega com um problema de crime. Doutora, me ajude, porque eu só confio em você. Não sei o que eu digo, olha, meu amigo, eu vou lhe indicar uma pessoa que é da minha confiança e tudo, mas eu mesmo não adianta, porque se eu for, eu vou lhe prejudicar. E nós, advogados, temos que ter também essa... Saber até onde você consegue ir. Entendeu? Porque você está lidando com direito, principalmente o direito criminal, que é com a liberdade. Enfim, você não pode ser irresponsável de pegar uma demanda que você internamente sabe que não vai poder entregar seu melhor. Jeito, né? E outra coisa, e assim, a gente vê casos e casos por aí de advogados que tentam, muitas das vezes, usar manobras que infelizmente não eram para acontecer e acaba prejudicando o cliente. Aquele cara que possivelmente não ia ter uma pena X, aí o cara vai lá e faz a manobra e prejudica o cliente dele para que ele, vamos lá, ele ia cumprir pena regime semiaberto. E aí ele vai ter que ficar regime fechado e tal e tal. Então acredito que assim, é uma responsabilidade, como você disse, né? Fez uma analogia em relação ao médico e ao advogado. Ambos estão cuidando da vida. Isso. Né? Que seja o direito da liberdade, os direitos empresariais, os direitos familiares, é a vida. Né? E quando a gente fala nesse sentido, a gente sabe que assim, é difícil conciliar a vida profissional em qualquer desafio. Eu digo que já é um desafio para qualquer casal. E quando a gente fala assim, como vocês equilibram essas demandas na advocacia com relação aos dois? Como é que tem esse equilíbrio, né? Que é o que a gente questionou aqui no início. Muito se fala, não, como é que eu vou ser sócio da minha esposa? Como é que eu vou ser sócio do meu esposo e tal? Como é que há esse equilíbrio entre vocês? Ou não há? Contínua. Em busca dele. Na verdade, assim, Carlos, eu acredito que para o Moisés e eu não foi tão difícil não, né, Moisés? Porque, assim, a gente começou juntos, né? Quando nós começamos o nosso escritório, a gente nem era casados, para vocês terem uma ideia. Nem noivos. A gente só era namorados, porque quando nós casamos, nós já tínhamos 2 anos de escritório de Caixa. Só abrindo parênteses aqui, Bel, o Moisés falou muito importante, porque a pessoa que está do outro lado acompanhando a gente
quando eles veem vocês hoje, né? E as pessoas parelham muito a vida dos outros pelo que vem na rede social, né? E aí você fala assim, ah, não, mas fulano tem a vida maravilhosa. Ah, não, porque o escritório deles, não, tá tudo tranquilo, não tem problema. Ah, não discutem. Ah, é tudo redondinho e bebê, bababá. A gente sabe que há essa vitrine através da rede social. Isso. E quando você fala que há uma busca diária para esse equilíbrio, as pessoas têm um alerta e pegam esse insight que eu tô fazendo questão de ressaltar, enaltecer, para que as pessoas entendam, gente, tem dificuldade para todo mundo. Tem o dia a dia que o Moisés não tá bem, que a Irabela não tá bem, e o dia que tá tudo maravilha, mas é um casal normal. Exatamente. Mas só que o que se vende na mídia é que é tudo perfeito. Tudo e aí o cara vai tentar fazer isso, na primeira semana tem um choque de conflitos aí com o esposo, com a esposa. Ah, porque não sei o quê, que não dá certo, não sei o quê. Mas é importante que você disse, esse desafio diário, essa busca contínua e infinita, né? Infinita. E mais o mais importante, Carlos, é o diálogo. Sim. É conversar. Moisés e eu, a gente, graças a Deus, tem um diálogo muito bom, assim, para sentar, para conversar o que tá errado, o que tá certo, o que não gostou, e a gente, no escritório, a gente procura ter reuniões, né, Moisés, de financeiro e planejamento mensal, ver como é que tá, né? A gente usa alguns sistemas para acompanhar processo, para acompanhar financeiro. Aí vem a história, o mais difícil, o financeiro. É o gargalo. É o gargalo, é a briga grande. Por quê? Porque nós mulheres precisamos de muitas coisinhas, né? Muitas coisinhas. A gente gosta, principalmente quando é uma mulher como eu que ama uma roupa nova, ama ir para um salão. E o Moisés, ele é muito basiquinho, vamos fazer igual a história. Então ele acha que tá se gastando com bobeira, e aí ele reclama, claro. E a gente vai ali tentando ajustar. Então, acredito que esse seja o gargalo de muitos casais que empreendem. A questão assim, como eu disse, é a busca pelo equilíbrio. Porque você vai ter que saber, você tem que ter uma noção, né, do que como é o teu orçamento. Tu tem que saber. Pô, você tem vários segmentos que você tem que alocar o teu orçamento, né? Tem colégio de criança, então... Quando o segmento ele extrapola demais, aí você sabe que isso aqui está errado, porque o outro segmento aqui está embaixo. Né? Vamos para a LDO de casa. Exatamente. A autorização de gasto aqui está sendo ultrapassada. E aí, assim, outro gargalo difícil também para a gente é a questão de gestão de pessoas. Você, quando começa a contratar pessoas para o escritório, que você precisa delegar e que você precisa... fazer isso, eu tenho uma certa dificuldade com o Moisés nesse sentido. E isso tem sido pontos em que a gente tem debatido e conversado muito sobre isso, porque são duas cabeças pensantes. Eu penso de um jeito, ele pensa de outro. Aí o que é que ele tem mania de fazer? Cuida você. Resolve você. E aí vem tudo só pra mim. E eu tenho dito a ele, olha, eu preciso que você também chegue junto, até para o pessoal do escritório entender que, peraí, são os dois. E o Moisés tem essa certa dificuldade, porque pelo Moisés é muito técnico. O Moisés tem uma forma objetivo, de trabalhar, né? Muito objetivo, pragmático. Ele não consegue abrir espaço para delegar tanto, para pedir alguma coisa para o funcionário, E isso é uma coisa que eu venho tentando implementar com ele. É muito assim, da característica de vocês, isso é uma pergunta, que diz assim, não, eu tenho essa dificuldade porque eu gosto das coisas muito direitinho, então eu prefiro fazer do que pedir para alguém fazer. Seria isso ou não? Não, na realidade eu acho que assim, depende muito das circunstâncias. Porque você vai perguntar, cara, como é que tu não consegue delegar e tu foi procurador-geral do município do tamanho de Tianguá durante 4 anos? Com a equipe de 3, 4 advogados, e que com uma montanha de processos que eu não conseguiria fazer sozinho, né? Então, ali, eu gosto de dizer que eu consigo me adaptar, graças a Deus, eu consigo me adaptar muito bem às circunstâncias. Então, ali eu começo eu tenho que saber desenvolver, eu tenho que saber delegar, eu tenho que saber distribuir, eu tenho que saber
acompanhar, né? Eu não vou poder conseguir fazer... Na época, Tianguá foi de 2012 a 2014. 2012 a 2016. Tianguá, acho que tá mais, mas Tianguá na época acho que tinha 65 mil habitantes, né? Um município razoavelmente de médio porte, médio porte, né? Pequeno, médio porte. Enfim, muitos problemas. E você tem que conseguir. São muitas coisas que você tem que fazer. Então, aquilo, acredito eu que eu consegui. E aí, você vem aí eu volto, né, para a iniciativa privada, que não é uma demanda tão grande. E aí, como eu consigo me dedicar mais, aí eu prefiro ainda segurar até onde eu consigo. Quando eu não consigo, aí eu delego. E aí a Irabela acha que eu tenho que delegar tudo. Eu disse, não, eu não consigo fazer, mesmo porque eu não quero perder essa capacidade de raciocinar, essa capacidade de pensar, também... de descobrir, de pesquisar. Embora, como diz, eu tentar ser ameaçado agora com a inteligência artificial, que isso acaba viciando a gente também, né? Enfim, se você não tiver cuidado, você acaba aí delegando tudo né? Coisa que eu procuro não fazer, embora eu use, que eu também não sou, não vou estar aquém da tecnologia, eu tenho que acompanhar, mesmo porque eu gosto, né? E eu gosto mesmo de falar, enfim, mas acredito que dentro do meu possível, aquilo que eu consigo fazer, eu prefiro fazer. Ainda prefiro fazer. O que eu não consigo, aí eu consigo delegar. E assim, mas quando eu não falo só em delegar tarefas, eu falo, por exemplo, eu tenho muito essa coisa de disseminar uma cultura dentro do escritório, que e eu preciso também me trabalhar em soltar as amarras, porque eu quero saber tudo que está acontecendo dentro do escritório, todos os clientes que chegam novos, inclusive clientes dele. Então, eu sou a dominante, né? Eu quero estar ali, a governanta tem que saber tudo. E aí, quando chega para mim, relações de processos que eu não conheço o cliente, que eu não sei, eu digo, que processo é esse? Que audiência é essa que está aqui no sistema e que eu não sei o que é? É uma cliente do Dr. Moisés. Aí eu digo, e por que eu não conheço? Por que eu não sei? Aí eu digo, Moisés, peraí. Sabe por que eu digo? Eu tenho que saber. É o nosso escritório. Então, aí ele, às vezes eu acho que passa na cabeça dele assim, mas eu sei dos teus? Eu conheço todas as tuas clientes. Eu sei não precisa nem perguntar, né, Moisés? Ela sabe dar resposta já. Mas é porque aí é nisso que há esse embate entre a gente. Mas que, graças a Deus, dá tudo certo. Vem dando certo, né? De vez em quando a gente tem muito que ter uma certo, DR, né? 16 anos. De vez em quando se tem uma DRzinha. Normal. Outra coisa que o que complica também esse relacionamento sócio entre marido e mulher, eu sou uma pessoa, Carlos, como eu falei, muito sonhadora. Então, eu quero sempre mais. Quero mais, quero uma reforma, quero isso, quero contratar mais gente, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E o Moisés já é mais calma, porque o Moisés, ele é mais tranquilo, ele é mais... Se fosse os dois... Isso, é a razão. Então, assim, uma história que é bacana da gente... Né? E é uma história que é bacana da gente contar, porque assim, Carlos, nós passamos 10 anos no mesmo prédio no início do nosso escritório. Mas é uma coisa, cara, que é muito boa, porque assim... Graças a Deus que tem ela na minha vida, que é sonhadora, porque senão eu ia ficar... E graças a Deus que eu tenho ela na minha vida, porque senão ela já tinha quebrado aqui. Isso é um corte. Já deixa marcado que é um corte, viu? Tem que ter esse Porque assim, Carlos, eu sonho mesmo. E por eu ter muita fé em Deus, em Nossa Senhora e tudo, eu penso assim, eu boto meu pé e Deus vai me dar o chão. Então, eu tenho esses devaneios, assim, mas uns devaneios bem lúcidos, sabe? Assim, e aí, quando foi pra gente fazer a mudança do nosso prédio, que o primeiro era na avenida e tudo, mas era um espaço muito pequeno, e a nossa advocacia estava crescendo, ao ponto de que, para eu ter os meus atendimentos de família, Moisés precisava se ausentar do escritório para eu poder atender a pessoa, porque... que eu escuto ali são coisas muito sigilosas, são coisas muito secretas e que a pessoa, embora eu fosse advogado, também a pessoa não vai se sentir à vontade. Não vai se sentir à vontade.
E aí, eu comecei. Moisés, a gente precisa sair daqui. Moisés, vamos para um lugar maior. Moisés, vamos não sei o quê. Moisés, não sei o quê. E ele dizendo, como é que nós vamos sair de um prédio que é na avenida? E não sei o quê, o lugar que a gente está há 10 anos, e bibibi, bababá. E aí, o que é que Irabela fez? Que Irabela é dessas, né? Eu fui na imobiliária, consegui o local que eu queria, fechei tudo, resolvi tudo, e eu cheguei para ele, olha, tá tudo resolvido, já tá o contrato só para você assinar, e o cara já vem fazer nossa mudança tal dia. Mas quem deu a última palavra foi ele. Foi. Tá certo. Não, a última palavra dele foi, ele olhou para mim, tu tá doida? E eu disse, bora. E fomos, e a gente já tá nesse novo local já há 5 anos. 5 ou 6? Lá no 6º ano. Vai entrar por 6º ano. E assim, foi uma mudança que para nossa advocacia, ela só trouxe benefícios, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mesmo aí, assim, porque assim, aquele, né? São mudanças. Hoje, hoje com o avanço de tecnologia que até hoje, se o advogado quiser, obviamente é um pouco mais difícil, mas se ele quiser, não tem nem escritório, porque hoje ele consegue atender o cara online, ele consegue fazer o processo online. Houve essa adaptação, essa mutação, principalmente depois da pandemia, né? Exatamente, aquilo ali foi antes da pandemia. Mas assim, eu não concordo muito com mas aí o que é que tem? Por quê? Porque aquela época, né, tava ainda engateando essa questão de Instagram, de rede social. Então, o que era que a gente tinha de propaganda? Era o boca a boca e você está sendo visto, vai passando ali. E o meu medo era isso. Mas depois que, né, de fato, a gente mudou para um local muito maior, muito mais confortável, enfim, que dá muito mais conforto tanto para a gente como para o nosso cliente, deslanchou, de fato. Deslanchou. A gente pode colocar que esse foi um dos maiores desafios que vocês enfrentaram na profissão até hoje, ou teve outro? Não. Teve muitos, meu Deus. Teve quando ele foi ser procurador, que eu tinha 2 anos de advocacia, e ele foi assumir a procuradoria. Eu lembro que eu passei uma noite inteira acordada, porque ele veio com convite para assumir a Procuradoria Geral, e eu fiquei a noite inteira acordada, eu dizendo, meu Deus, como é? Porque ele não podia exercer a advocacia sendo Procurador-Geral. E eu disse, como é que eu vou sozinha assumir esse escritório? E na época eu não atuava só com o direito das famílias, eu atuava com trabalhista, com previdenciário, e assim, e como eu tinha, mas acho que tudo é perfeito, tudo é Deus que faz, né? Porque assim, tinha 1 ano a mais de formato que a Irabela, já tinha uma prática, e a Irabela se formou e vem, quando você sai, você tem um certo medo. Então, nosso escritório lá, a maioria dos atendimentos que fazia era eu. Então, ela se confiava muito em mim, ela sabia, né? Então, aí quando eu tive que sair, que eu não poderia. Aí deu aquela chacoalhada. E aí ela, será que eu vou conseguir fazer? Aí, graças a Deus, que ela passou 4 anos, já ela faz atendimento 10 vezes melhor do que eu e tá aí. E aí, assim, pra mim, foi o maior desafio. Fui levar o escritório 4 anos, não quebrar. Você ficou 4 anos como procurador, enquanto isso ela ficou tocando sozinha o escritório. Graças a Deus também, porque assim, eu tenho minhas dúvidas, eu tenho certeza que se a Irabela não fosse advogada à época, eu não tinha ido ser procurador, não. Porque você não teria deixado o escritório na mão de outra pessoa, né? Não, exatamente, não ia ter como, enfim, não ia fechar o meu escritório para ser procurador de forma alguma. E foi uma época em que eu, Irabela, cresci muito profissionalmente, porque eu fui realmente ali perder o medo de advogar, ter autoconfiança, de saber que o que eu estava escrevendo estava ok, estava correto, de ter o atendimento, de ter reuniões com o cliente, de fazer audiência sozinha, porque eu tinha essa dependência do Moisés, porque eu confiava muito na capacidade dele. Então, eu me limitava para não ir à frente. Até porque ele já fazia e você... Isso, e aí, assim, isso... Era cômodo, né? Exatamente, e com isso não, foi quando eu deslanchei e criei a minha independência.
E outro momento também que foi bastante desafiador, que eu acho que foi um momento que foi desafiador para todos os empreendedores, todas as pessoas que têm um negócio, que foi o período de pandemia, em que a gente se viu, nós estávamos recém-mudados para o novo prédio, e a gente se viu simplesmente, Carlos, e agora? Só que foi tão abençoado, foi muito leve, né, Moisés? Apesar de porque tudo... a advocacia em si, não parou. Não, o Poder Judiciário em si, ele se adaptou muito rápido à pandemia. Foi muito rápido. Se adaptou muito rápido. Antigamente, se falar em uma reunião online, era raro, né? Era raríssimo. E nós tivemos que nos adaptar de uma forma quase que forçada, né? Justamente. Quem não era apto a isso foi fazendo, exatamente. aparecia de cueca na live, de short, ou ficava brigando com fulano de tal, e aí aparecia, e aí você foi se adaptando. Né? E ao passo em que também foi um momento que foi um marco principalmente, na minha advocacia, porque foi quando eu fui para o digital. Então, foi quando eu comecei a fazer as lives, né? Foi quando eu comecei a perder o medo e a vergonha de falar, de abrir minha vida, de entender que eu tinha alguma coisa para mostrar, para ensinar as pessoas, que eu poderia inspirar pessoas através do digital. E isso deslanchou novamente a minha advocacia para outro patamar, né? Não à toa, eu já fiz atendimento com pessoas na França. Essa semana teve 2 pessoas da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, assim, o digital conseguiu isso, né? Coisa que antes... Como é que eu ia conseguir isso? Né? De que forma? Não tem. Então, hoje, quando eu vejo a minha advocacia em vários pontos, Maranhão, eu tenho um processo, São Paulo, Rio, de um escritório Brasília, que a base é em Tianguá. E de um escritório... Você pode dizer hoje, ó, nosso escritório, a base é em Tianguá, né? Mas a gente atende... Sorocaba, todo o Brasil. Então, tem muitas coisas que a gente tem processo e que eu digo assim, puxa vida, e isso não foi nada mais, nada menos que o digital. E eu ainda digo mais, não é só clientes. Hoje eu tenho... amigos que a advocacia me deu por meio do digital. Hoje eu participo de eventos palestrando, como palestrante, pelo digital. Por causa do seu posicionamento digital. Exatamente. Hoje eu exerço funções por causa do meu posicionamento dentro do digital, como é o exemplo do que eu exerço na diretoria do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, que veio pelo meu posicionamento dentro do digital. Então, são coisas que o digital, pós-pandemia, me proporcionou. E você vê aí, né, uma jovem advogada, ou um jovem advogado, está sendo juramentado agora, vai começar. A gente sabe que a profissão de vocês traz aí um código de conduta muito forte, muito rígido, e, às vezes, podemos dizer que isso é uma barreira para quem não tem um posicionamento mais incisivo nas redes sociais. E aí, o que é que você traria de dica para essa turma que está começando agora? E muitas das vezes, como você disse, né, já teve até jovens advogados que chegam para vocês para ter referência da forma que vocês trabalham o escritório como um todo para o digital. Até porque, como você disse, né, o digital ele trouxe um posicionamento antes e um depois que vocês começaram a utilizar. Qual a dica que você daria para essa turma que está começando agora? Ligar para quem chama blogueirinha ou blogueirinho, ou fecha o olho, vai para cima e faz o teu melhor. Primeira coisa pode falar palavrão aqui? Pode. É ligar o foda-se. Né? Tem um botão que ele é maravilhoso. Você aperta ele, que tá lá escrito foda-se. E, cara... Ouviu, né, Isaac? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Entendedores entenderão. Ok. Meu amigo, eu falo muito isso pro Moisés. Eu só devo satisfação hoje a 2 pessoas na minha vida. Moisés, meu marido, e minha filha, Maria Clara. O resto... Sabe? Se eu não estiver indo contra os meus princípios, se eu não estiver fazendo mal a ninguém, Carlos, eu não me importo. Ai, estão rindo porque eu fiz um vídeo. Ai, porque ela tá mostrando isso, porque ela tá se amostrando. Foda-se. E recentemente, depois tu abre até um parênteses aí, Isaac, para colocar na tela o card, né, o link, não sei como é que você vai colocar,
um vídeo que o assunto do momento foi a separação do Zé Felipe e a Virgínia, né? E assim, em real time, ela pegou e já recebeu a ligação da Virgínia querendo aconselhamentos da separação. Óbvio, né, gente? Óbvio que foi assim uma sacada de mestre para aproveitar que o que a gente chama do hype, né? O assunto do momento, o que está hypado, né? Tem as palavras aí surgindo nesse novo linguajar da internet, que é o quê? Nada mais é que o assunto do momento. O que é que tá o hype hoje? É isso, é aquilo. Então ela aproveitou isso aí, jogou e foi assim um sucesso, né? E você mostra na prática. E é importante isso. E é importante você falar também, Irabela, que no início você não tinha esse pensamento do foda-se. Não. Ainda impactava-se muito com o que vinha de fora, né? Por que é importante falar isso? Porque quem tá lá do outro lado imagina assim, não, foda-se, não sei o quê, não tô nem aí, vou fazer e vou continuar fazendo. Não. No início, houve aquela preocupação. A gente tem essa... dizer assim, o que é que o pessoal vai pensar, né? O que é que o pessoal vai achar e tal. Vão fazer print, vão rir, vão colocar nos grupos, como já teve prints meus em grupos. E, sinceramente, cara, tu perdeu o teu tempo fazendo um print, colocando tudo pra falar disso. Hoje você tem essa postura. No início, você teve a dificuldade, né? Eu confesso, Carlos, que antes da pandemia, durante a pandemia até, eu passava dias, eu fazia o quê? Abria o meu Instagram, deixava 24 horas, aí eu dizia, meu Deus, as pessoas estão vendo minhas fotos. Estão vendo foto da minha filha, da minha família. Não, vou tirar. Aí botava privado. Aí depois eu abria novamente. E isso é um processo. E outra coisa que é importante a gente falar... E não é só para a advocacia, porque estar no digital hoje é importante para todos os nichos, né? Você precisa... A internet, ela é uma vitrine e que você tem que entender o quê? Que você... Enquanto você dorme, ela tá lá trabalhando para você, porque os seus vídeos estão lá. Então, tem pessoas que não estão dormindo... 7 dias por semana, 24 horas do dia. Então, você está prospectando, sim, enquanto você está dormindo. E entender isso... Não é fácil, você tem que estudar, que eu precisei estudar não só o direito, mas o marketing jurídico, o digital, eu precisei compreender isso. Tive a graça, né, de ter um cunhado que trabalha com isso e que cuida do meu marketing, já cuidou por um tempo e tudo, e que me auxilia muito nisso e me dá muitas dicas. É um assunto que eu gosto de estudar, é um assunto que eu gosto de falar. Porque, Carlos, você que trabalha com isso sabe que a gente não pode estar no digital só falando besteira e só mostrando besteira, porque eu preciso ser intencional. Então, entendam. Até a xícara do cafezinho que vocês me veem tomar às 10h30 da manhã diariamente, ela é intencional. Quando eu vou gravar um vídeo que eu tô com uma xícara, ela é intencional. Então, tudo é intencional dentro do digital. E se você não compreender isso, se você aparecer de qualquer jeito, sem trabalhar a sua imagem pessoal, sem ter o cuidado com a sua imagem pessoal, outra coisa importante. Eu precisei compreender, Carlos, que a minha imagem diz muito sobre mim. Sim. Eu tenho 3 segundos para impactar uma pessoa, bem ou mal. E eu precisei trabalhar isso também. Porque eu não sou advogada só quando eu estou lá dentro do escritório. Eu sou advogada 24 horas do meu dia, todos os dias da minha vida. Eu sou advogada o tempo todo. Então, a mesma Irabela que você encontra dentro do escritório é a Irabela que você tem que encontrar também quando eu tô em outro canto. Eu não posso criar um personagem, Exatamente. Né? E principalmente quando fala de uma profissão como essa. Exatamente. Né? Que você tem que estar ali e quando a pessoa te encontrar na rua tem que ser da mesma forma. E pra você... Né? Porque às vezes a gente vê foto por aí nos perfis, no Instagram, nos feeds, que você olha... Não reconhece. E quando vai reconhecer a pessoa, né? A pessoa chega para falar contigo e diz, não, eu tô esperando fulano de tal. Não sou eu. Diz, é você e tal. E aí você vê a diferença daquilo. Isso impacta. Isso. E isso a gente tá falando, vamos dizer assim, uma conversa informal. Mas quando é de trabalho, tem um impacto ainda muito maior. Porque o cara vai dizer assim, nossa, quer dizer que na rede social ela é uma pessoa e aquela é outra, então... O que ela fala lá não condiz com o dia a dia dela aqui. Exatamente. Sustente o conteúdo que você propaga. E outra coisa, não seja fake. Por quê? Eu não posso ser uma pessoa lá na minha rede social
e por fora eu ser uma pessoa totalmente diferente. Outra coisa muito importante, agora eu vou falar para a advocacia. Não adianta eu querer estar no digital, Carlos, me mostrando muito ocupada, trabalhando horrores, cheia de processo, cheia de coisa, e quando a demanda chega, eu não estar preparada, juridicamente falando. É que nem você abrir um anúncio online, fazer um impulsionado, e você não tem um setup bacana para receber esses contatos que vão estar chegando. Que aí vão esperar, não vão ter atendimento e automaticamente quando você for falar, essa pessoa já não quer mais falar com a gente. A gente trabalha com bem muito caro ao ser humano, então não tem brincadeira. Se eu não tiver capacitada verdadeiramente, tenha muito cuidado. Por quê? Porque as pessoas compram aquilo que você está vendendo. Verdade. Né? As pessoas acreditam naquilo que você está falando. E quando elas te procuram, elas têm que receber o melhor serviço de advocacia. Então, essa é uma preocupação. Por isso que Moisés e eu, a gente investe muito em conhecimento. É tanto que parte do nosso financeiro a mensal, um investimento de X para investimento em educação. Tá lá no nosso sistema financeiro, que é X reais em educação. Às vezes o Moisés até diz assim, tá bom, viu? Já tá fazendo curso demais. Mas é porque é uma coisa, e você quando vai conhecendo e vai... Hoje eu faço parte de muitas ESAs, que é Escola Superior da Advocacia de vários estados. E aí você... associações também. E você começa a ter acesso a muitos cursos, mentorias e tudo, e que não é barato, é caro. Você quer investir, porque você quer aprender, né? Tem os congressos brasileiros, congressos internacionais que a gente busca ir para aprender, para levar conhecimento para o meu cliente, para quando esse cliente que eu tô lá no digital chamando, olha, eu tô aqui, tá me vendo? Quando ele chegar, eu tenho que estar preparada. Claro. E eu acho que é importante a gente frisar, enquanto você tem essa, vamos dizer assim, essa atuação forte na rede social, né, tem o Moisés do outro lado que ele tem a consciência ele tem da importância desse nicho, desse mercado. Mas, sobretudo, você precisa entender que não é porque ela faz que ele tem que fazer ou tem que fazer igual a ela. São casados há mais de 20 anos, estão juntos aí há mais de 20 anos. Uma história enorme. Mas não necessariamente por isso que ela tem a eloquência que tem na rede social, que ele vai ter ou que ele é obrigado a ter, né? Então, assim, tem que ter esse equilíbrio e respeitar quem está do outro lado, porque muitas das vezes há aquela forçação de barra da pessoa que está do lado dizer assim, por exemplo, eu gosto de fazer atividade física de corrida. Aí eu, pra Belinha, não, você tem que correr, você tem que correr, você tem que correr, você tem que correr, porque eu faço atividade física. Não, eu acho que tem que ter esse bom senso. E você, como você já disse, eu gostaria que você externasse isso. Essa visão que você tem da importância da rede social. Por mais que você reconheceu aqui que não tem essa habilidade que a Irabela tem, mas que você reconhece a importância que tem a rede social. A Irabela, dentro do escritório, ela tem carta branca, né, para fazer tudo o que ela quer de rede social. Porque, de fato, eu sei da importância. E hoje eu tenho como estava brincando com o meu, eu disse, eu sou Moisés... esposa da Irabela, né? Porque a Irabela é amplamente conhecida dentro da rede social, de fato. E eu tenho um desafio dos desafios meus é, de fato, essa atuação em rede social. Pode ser que vá quebrando barreiras aos poucos e eu consiga entrar dentro desse universo, né? Dessa avenida. A Irabela trazendo aqui a questão lá do... Quando a gente mudou, né? Porque o nosso escritório era na avenida, tinha uma ampla visibilidade, vamos dizer assim. Mas hoje a avenida é, de fato, a rede social. Não é mais física, né? Hoje você tem uma Times Square, hoje você tem uma Avenida Paulista, você tem o calçadão de Copacabana. Tudo isso dentro do seu E eu tenho plena consciência disso. Não consigo ter a mesma eloquência, a mesma habilidade de falar, de gravar, de expor. A Irabela é uma oradora nata, né? Ela sabe se posicionar. Hoje ele tá... Outro corte. Hoje ele tá demais. E ela consegue fazer muito isso aí. Então, com relação a isso, ela sempre teve carta branca, sempre teve todo o meu apoio, e eu tenho plena consciência de que
nós temos que estar na avenida. Verdade. E é ela que coloca o nosso escritório na avenida. E assim, esse é óbvio que esse é um assunto que vocês já falaram, então tem que ter um posicionamento digital, tem que ter, que não só na advocacia, mas qualquer negócio. Mas o que é que vocês diriam para quem deseja ingressar na advocacia e ainda tem assim receio dos obstáculos, né? Eu vou dar aqui minha pincelada, né? Se você tem medo de obstáculo, não faça nada na vida. Porque tudo que você for fazer, você vai ter um obstáculo, você vai ter algo a superar, mas especificamente para a advocacia, porque a gente sabe que tem as peculiaridades de cada profissão, né? O que é uma dica que vocês dariam? Hoje, na minha opinião, posso estar errado, na minha opinião, hoje, de fato, a rede social, ela nivelou todo mundo, né? Ela nivelou com relação à visibilidade. Então, se o cara é bom, ele se prepara, ele conhece, ele se apresenta, ele se posiciona, a probabilidade de dar errado é muito. Nada, é zero para mim. É zero, porque, como disse, antigamente eram poucos advogados, mas a gente tinha que estar... Qual era a nossa propaganda? Era boca a boca, né? Hoje, é porque tem... Para você ter uma propaganda do boca a boca, você necessariamente tinha que ter um certo período de atuação para você ter uma gama de clientes para que pudesse propagar. Hoje não. Hoje o cara se forma, né? Se ele tiver um bom conhecimento, se ele conseguir transmitir isso na rede social, se ele conseguir ganhar essa autoridade, cara, ele tá com meio caminho andado. É só ter paciência e continuar trabalhando, se capacitando, que não tem porque o sol nasceu para todo mundo. Acho que dá para todo mundo. Por exemplo, com R$100 você consegue aparecer... Exatamente. Centenas de milhares de pessoas dentro do seu município. Exato, só do município. E eu sempre o Brasil falo todo. assim, Carlos, que muita gente chega a dizer assim, mas tem muito advogado, tá cheio de advogado. Tem, do mesmo jeito que tem muito dentista, do mesmo jeito que tem muito engenheiro, arquiteto. Todas as profissões estão tendo muito, porque as faculdades têm os cursos jogando profissionais aí no mercado todo tempo. Só que eu costumo dizer que os melhores, eles permanecem. Alguns começam, né? Não conseguem ir adiante, porque a advocacia é uma frase clichê, mas é verdade. Ela não é uma profissão para covardes. Então, a gente precisa ter sangue no olho, a gente precisa, porque você enfrenta muitas coisas. Além de você não precisar saber só o direito, porque você vai ter que aprender sobre gestão de pessoas, sobre administração de empresas, sobre sistemas, sobre marketing. Você vai ter que lidar com o poder judiciário, que é pesado. Você vai ter que lidar com a concorrência de advogados que querem tomar o seu cliente e, às vezes, denegrir o seu trabalho para esse cliente. Você tem o próprio cliente que, muitas vezes, não confia no seu trabalho da forma que é para confiar. Então, você precisa estar toda hora se posicionando. Então, a primeira dica que eu dou, Carlos, primeiro, olhe para você. Quem é você? O que é que eu quero? Aonde é que eu quero chegar? Né? E aí, você ir galgando o que é que você está querendo, como é que você quer ser reconhecido. Eu coloquei na minha cabeça, por exemplo, que eu quero ser reconhecido como uma autoridade no direito das famílias na Serra da Ibiapaba. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Então, hoje eu estudo e eu me dedico diariamente para isso. Implico com o Moisés, porque ele não quer ir para o digital. Por quê? Porque eu tenho pena das outras pessoas que não conhecem, que não conseguem chegar nessa mente. Entendeu? Porque, assim, é um cara altamente inteligente. É um cara que tem muito... Outro corte tem aí, viu? muito para ensinar. Muito. Moisés, ele faz um recurso que advogados que estão me assistindo vão concordar. É uma das peças mais difíceis de serem feitas dentro do meio jurídico. E o Moisés tem uma facilidade fora de sério. Entendeu? Então, eu falo para ele, poderia ser um infoproduto, se ele viesse para o digital. O Moisés, é engraçado que a gente consegue falar uma coisa aqui com ele e diz, mas o que é que tu acha? E ele pensa de uma forma tão rápida, tão dinâmica, tão objetiva, que eu digo, cara, como é que eu não pensei nisso?
E eu sinto muito por as pessoas não poderem. Eu tenho a graça de poder conviver e dormir com ele, viu? Olha Então, aí. assim. Outro foco. Então, assim, eu queria poder levar isso para o mundo conhecer, né? E ele ainda não aceitou. Mas vamos aguardar. Só para conhecer, não dormir com ele. Né? E aí, assim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E, assim, o que eu torço e o que eu dedico, né, para os jovens advogados não deixem de buscar conhecimento, porque o conhecimento, ele tira qualquer insegurança. O conhecimento, ele pode te levar para patamares além do que você sonhou, né? E é isso que a advocacia fez por nós, por Moisés e eu. Então, não pensem que a vida para a gente foi fácil. E aí, quando você fala dessas características, né? O que é que vocês colocariam como as características, as qualidades de um advogado ou uma advogada para ser bem-sucedido, para ter, vamos dizer assim, uma carreira bem-sucedida? Nós estamos falando de 16 anos só de juramentados para cá, fora o tempo que você já atuava, né, no meio da advocacia, ainda como estudante. Quais as qualidades de um advogado ou advogada para desenvolver e ter sucesso na advocacia? Acho que achar que nunca você sabe tudo. Você sempre tem alguma coisa para aprender. Sempre. E ser honesto. Honestidade. Ética. Seguir ética, a ética. Moral. Porque hoje parece muito clichê você falar em ética quando você está na rede social. Mas para você praticar, a gente tem visto, né, vários casos, mas não só na advocacia, acredito em todo o ramo. Né? Você faz isso, aí quando a gente conhece os bastidores, aí você vê que não é aquilo que o cara propaga. Outra coisa que se fala, né, do jovem advogado, isso é nunca propaga o que você não possa entregar, porque uma hora o tapete escorrega, seja você honesto. cai. Primeiro com você mesmo e depois com o cliente, com o colega, com o judiciário. Seja honesto. Uma das coisas que mais me honra hoje é quando chega cliente para mim no escritório que eu pergunto: você veio aqui através de quem? Doutora, é porque você fez um divórcio e o irmão do homem que você processou foi quem me indicou você. Cara que... Quando não vem o próprio réu, cara. O próprio réu. Quer ver? O próprio réu não, o próprio cara que é. Então, assim... E é isso, contra. entendeu? É você deixar a sua marca, não só naquele cliente que você impactou, mas você conseguir até o outro lado, você conquista do cara e diz assim: cara, ó, eu vou agora ser cliente do escritório dela, como a gente tem casos de pessoas que eu fiz o divórcio contra aquela pessoa e ele veio depois e contratou o Moisés para o empresarial, para trabalhista, sabe? Então, assim, é isso, é a gente querer ser dessa forma, né, Moisés? E aí, quando a gente fala, por exemplo, nesse tempo todo de bagagem que vocês têm, de história na advocacia, pode ser um para os dois, mas cada um quiser citar um, pode ficar à vontade. O grande aprendizado que vocês tiveram ao longo desses mais de 20 anos juntos aí, 16 anos de escritório, muitas realizações, muitas conquistas, muitas vivências. O que vocês podem trazer assim, rapaz, esse aprendizado aqui foi inesquecível para mim? Eu tive o privilégio, a sorte e o privilégio de trabalhar, até antes de me formar, já dentro de tribunal, dentro de fato do Poder Judiciário, e após me formar ainda passei 4 anos aqui sendo procurador. Isso... principalmente a época em que eu antes de me formar, né, que eu fui coordenador do TRE em Fortaleza, aprendi muita coisa mesmo. Acho que foi lá onde eu de fato consegui despertar, pegar a prática da escrita. Vislumbrar a profissão, porque né? você fazia muito parecer. Enfim, quando eu cheguei lá, eu disse: meu Deus, eu vou conseguir escrever isso aqui tudo. Chegava e os pareceres grandes. Se nessa época tivesse o chat GPT, mas aí e assim, e aí com a prática, rapaz, você vai conquistando aquilo ali, vai incorporando a você. Então, eu tive esse privilégio, de fato. Foi um privilégio, né? O meu padrinho, de fato, foi... O meu padrinho e minha madrinha foram
hoje era falecido já, mas devo muito a eles pelo conhecimento que eu tenho hoje, eu devo muito a eles mesmo. Ter se lembrado de mim e ter me dado essa oportunidade de trabalhar lá. Aqui também, embora os desafios enormes, né, de uma prefeitura aqui, você tem aquele aprendizado de ter pulso, porque se você não tiver... Ali numa administração pública dessa aqui, principalmente no interior, se você não tiver pulso por cima de você... se torna mais um. Mais um. Passa por cima e vai, então você tem que ter pulso. De fato, esses rapazes é assim. Ou se você não me quer, se não for desse jeito, pode me tirar. Sempre tive esse discurso. Postura e posicionamento. Passei os 4 anos lá, né? Enfim, você aprende a isso. Eu tenho, na época, eu ainda tenho, porque eu sou muito, eu digo que às vezes eu sou muito razão, mas as pessoas não me pegam na conversa muito, tenho uma dificuldade de dizer não. Né? Principalmente para minha filha. Que ela não escute. Que ela não escute. Né? Mas são situações que aparecem dentro desse contexto que você tem que dizer não, porque, como eu disse, se você não se posicionar, então isso vai com mais facilidade. Né? Você tem naquele dia, você está ali todo dia dizendo, não, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Até que uma coisa que pode, aí o pessoal acha bom, aí você pode. Enfim. Você trabalha muito isso, você trabalha... Eu tive, de fato, muito aprendizado e no próprio escritório, do dia a dia. Eu acho que... engraçado, assim, que quando a gente mais aprende quando a gente erra. Todos nós somos passíveis de erro. Né? Não sou perfeito, obviamente, dentro de 16 anos já errei muito. Então, mas, quando você erra, passada aquela indignação inicial, provavelmente você nunca mais vai errar aquele erro ali, se você de fato se concentrou naquilo ali. Então, você errar e você aprender com o erro, você nunca mais esquece. É mais fácil do que você estar todo tempo acertando aquilo, acertando. No dia que deu errado, você vai saber, por que foi que deu errado, você sempre deu certo ali. Né? Enfim, a gente aprende muito com os erros. Acho que essa trajetória, né, trajetória dos 16 anos também aqui é o do dia a dia mesmo. Que você não é melhor do que ninguém. É outro. Né? Você não é melhor do que ninguém sozinho. Você não vai pra canto nenhum. E isso aí você só pega na prática, né? No dia a dia. Muitas das vezes a gente bate com a cara na parede. Não vai. E outra, na advocacia não basta você só saber direito. Para você ter sucesso na advocacia, você vai ter que aprender muita coisa além do direito. Então, eu acho que basicamente é isso. E é você dar o seu melhor, sempre, independente do que você vai receber. Né? A sociedade hoje está muito dinâmica, né? Está muito dinâmica, as pessoas têm muito acesso à informação. Então, antigamente, você chegava um cliente seu, ele lhe falava, você dizia mais ou menos o que é que ia fazer, pronto, o cliente só se ia saber se dava certo ou dava errado. Hoje mesmo, você tem que chegar, você tem que dar uma aula do que é que você vai fazer no passo a passo, receber os questionamentos que eles fazem, muitos deles... Assistir a aula do cliente. Muito mais, mas assim, embora tenha uns esdrúxulos, mas muitos deles, uns questionamentos pertinentes, que antigamente né, não tinha, porque as pessoas não tinham esse acesso à informação. Enfim... É uma sociedade muito dinâmica, então você tem que estar preparado ali para... Hoje a gente tem, de todo mundo tem um pouco de advogado, um pouco de médico, um pouco de comunicador. Antigamente já tinha. Assim, as pessoas aí, né, que é o hoje está bem exacerbado mesmo, e as pessoas acham que sabem muito, né? E outra tem coisa gente que é pior, que acha que eles são a própria verdade. Né? E não há questionamento. Um aprendizado muito importante, Moisés, eu acho que é também que cada processo é único, né? Assim, porque carrega dor, história, né? Carrega história, carrega sonhos. Por mais que seja empresarial, da área familiar. E aí eu pergunto, Moisés, se você tivesse a oportunidade de voltar lá no Moisés, que saiu daqui para ir para Fortaleza, para estudar, e você conseguiu voltar lá para conversar com ele chegando em Fortaleza, o que é que hoje o Moisés diria para um Moisés de 20 e poucos anos atrás?
Cara... Casa com a Irabela. Outro corte. Não, eu hoje assim, rapaz, vai sem medo, que vai ter... Tem desafios, mas vai dar certo. E, na realidade, eu sempre tive essa certeza no coração. Né? Dizendo que... Porque, assim, a minha faculdade não foi fácil. Foi eu que banquei, eu que fiz tudo. Né? Foram pelo menos até a metade do curso, foi muito dificultoso. Você, né? Às vezes o cara que de fato que não tem essa certeza tinha desistido. E aí as coisas foram melhorar depois, né, do meio do curso para adiante. Que tu começou a estagiar e tal. Né? Eu comecei a trabalhar no tribunal. Mas só que quando você chegou para fazer isso tudo lá, você não tinha a mínima noção de que ia acontecer. Hoje, você já teve toda essa história vivida. Então, o que é que você diria para você lá atrás? Chegou, vai se matricular. Aí tu encontra o Moisés. Cara, eu dizia assim, cara, quando for lá para 2017, tu aprende a usar o Instagram. Porque vai bombar aquilo ali. E quando chegar, né? Surfa essa onda, cara, que isso aí vai bombar. Se acostuma com esse troço aí. Acho que é. Acredito ser. Um ótimo conselho. E você, Irabela? O que é que você diria para Irabela que saiu daqui e foi lá para Fortaleza, ficar longe aí da família, passar por muitas coisas? O que é que você diria para ela? Acho que eu diria, nunca deixe de sonhar, porque os meus sonhos é o que me move e graças a Deus é que eu venho realizando cada dia, né, junto do Moisés e sozinha também. Eu tenho sonhos que são individuais e eu realizei todos e se tudo que eu conquistei foi por causa dos meus sonhos. Então eu diria a ela, não para de sonhar, continua sonhando. E eu continuo sonhando, né? Fiz ontem 43 anos, estamos aí já realizando mais um novo sonho, né, amor? Dos meus devaneios. Se Deus quiser, já vai vir novidades por aí pro Castro Fernandes, que a gente ainda não diz, né, amor? É segredo. Mas vem novidade, Vem novidade. E aí a gente continua, eu diria, continua sonhando. Porque se eu continuar sonhando, eu sei que é aquela história, bota o pé e Deus vai estar me dando o chão. Aí assim, ó, a vida do empresário, da empresária, do advogado, da advogada, ela é feita de momentos pessoais, profissionais, vitórias, derrotas, enfim, vários momentos. Aqui a gente tem uma máxima que a gente vai dar 2 vouchers para vocês. Esses vouchers vão dar o direito a vocês entrarem numa máquina do tempo que tem ali atrás e voltar. Vocês têm... você falou 43 anos, né, Bel? Você falou 43 anos. Você tem 43 anos para trás que você já viveu. Você vai ter que voltar em um dia. Esse voucher está de direito a voltar em um dia desses 43 anos que você já viveu. Qual dia que você voltaria? E Moisés, qual o dia que você voltaria de todos esses seus anos já vividos? Tu vai me fazer chorar, cara. Qual é o dia que você voltaria? Qual o momento que você voltaria? Não tem pressa. Pode ficar tranquilo. Sim, eu não tô nem em dúvida, eu já responderia logo. Já tô aqui querendo chorar. Hoje eu voltaria no dia que a minha filha nasceu. Porque no dia do nascimento da Maria Clara. Porque pra mim ali também foi um divisor de águas, né? E embora eu tivesse, né, fica nervoso, né, na hora, eu não tive coragem de entrar dentro da sala de parto com a Irabela, mesmo porque se eu entrasse, a Belinha não ia me deixar entrar. Ela disse que ela que ia. Mas, enfim, eu não fiz também muita questão de ir. Mas a sensação, cara, de a primeira vez que eu olhei pro rostinho dela, isso não consigo assim, apagar da minha mente. Então, acho que eu voltaria de novo. No dia do nascimento dela? Voltaria.
Embora tenha outras opções, mas a que me veio na cabeça agora foi essa. E por que esse dia? Cara, é porque eu disse que aquilo aí foi um divisor de águas que, na minha vida, divisor de águas que como eu disse, eu acho que desde aquele dia, Ele transformou sua vida aquele dia? Transformou porque eu me conheci de uma forma que eu não imaginava que eu era. Me conheci mesmo de fato e gostei dessa minha versão. Foi? Gosto e procuro preservá-la. Foi qual dia? Do nascimento? O dia, ano. Dia 22 de outubro de 2018. 22 de outubro de 2018. Tu lembra como é que tava esse dia? Chuvoso pela manhã. Foi só, sabe, chuvoso? Não, a gente saiu de casa, cara. Era de noite, se eu não me engano, tava chuvoso, tava? Não lembro. Mas, como tava escuro, nós entramos ainda dentro do hospital escuro. Teve uns certos contratempos, né? Que a gente até quer esquecer por conta ali do... Mas, assim, o momento sublime mesmo daquele, de você pegar, de você acalentar. A primeira vez que eu peguei a Clara, Maria, e naquele momento, qual era o sentimento que mais se sobressaía em você? Medo. Alegria? Medo. Não, o primeiro momento foi de medo. De medo, que eu olhava assim, meu Deus do céu, eu não consigo nem pegar direito, eu consegui criar. Mas aí dentro desse medo é que começa a se revelar o quão forte você é e o quão e como você consegue se transformar, né? Como você consegue. Eu, graças a Deus, também me adapto muito, muito rápido às situações. Só não consegui me adaptar ainda às redes sociais. Mas assim, era um medo que, poxa, eu tinha que passar por 10 vezes aquilo ali, aquele medo, aquela angústia, e saber que eu ia sentir o que eu sinto até hoje, eu passo sorrindo. E o que é que você falaria para aquele Moisés daquele dia? Tu vai conseguir criar e ela é bonita. Tua cara, ela é a tua bonita, simpática, inteligente. Maria, são os amores da minha vida. Muito bom. Irabela, você tá com o voucher na mão. É hora de ler o QR Code e entrar na máquina e poder voltar no dia desses 43 anos, literalmente 43 anos e um dia para trás. Qual que você voltaria? Carlos, assim, se tu me perguntar a qualquer momento o que é que eu mais sonhava na minha vida, era dar um abraço à minha mãe, né? Mas como eu tenho que voltar para um dia em específico e eu tenho muitos momentos com ela muito lindo, eu voltaria para o dia do meu casamento. Que eu acho que eu nunca vi minha mãe tão feliz como ela estava no dia do meu casamento. Nosso casamento, pra quem não sabe, a gente namorou 12 anos. Tô chorando. Pra casar. Então foi um Aí momento... tu pediu Moisés em casamento? Eu pedi o Moisés em casamento, pra quem não sabe, tá? Porque ele não se decidia. Porque tava muito precipitado. E aí eu pedi ele em casamento, porque eu também sou dessa. E nós passamos um ano organizando essa festa. E que foi linda, né? Linda, linda em todos os sentidos, assim. Porque teve o toque da mamãe em tudo. A mamãe parecia que quem tava casando era ela. Então, eu quase não conseguia nem escolher o meu vestido, porque tinha que ser tudo como ela queria. E eu dizia, quando a gente ia organizar, pegar o orçamento, eu dizia assim, mãe, isso é muito caro, mas nós vamos fazer. Eu disse, mãe, você é louca, mãe, não sei o que. Vamos fazer, vai ter. E ela sonhou com essa festa, com esse dia. E no dia, eu lembro que ela estava muito radiante. Ela estava muito feliz, muito realizada. Porque o Moisés era um filho que ela tinha ganho, né? Que a mãe era louca, alucinada pelo Moisés. E eu acho que eu voltaria para esse dia. Porque foi um dia em que a gente também encerrou aquela fase de namoro, noivado, e que nós começamos o nosso maior projeto da nossa vida, que é a nossa família, né? E aí, casa porque
ele teve a nossa filha, né? Ele voltaria pro nascimento da Clarinha. E eu voltaria pro Jim, que eu entrei no altar para dizer sim para ele, diante de Deus, com as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora. E foi um dia memorável mesmo, né? Assim, que tava todas as pessoas que a gente tanto ama, nossos padrinhos, e eu tinha minha mãe. Se eu te desse um voucher a mais, tu ia pra esse dia também? Ia. É? Sem dúvida. Sem dúvida, mas acho que você percebeu que acho que a família, de fato, é a base do nosso relacionamento, porque eu volto para um dia que a minha filha nasceu também, que com certeza é um dia memorável para a Irabela, e ela para o nosso casamento, que de fato foi o início de... Não foi o início de tudo, foi metade do caminho, né? Ela estava com 13 anos, 12 anos. Né? 12 anos. Apesar de ser precoce, né? Mas, sem dúvida, foi um dia memorável. Memorável e inesquecível. Apesar de ser uma recém-nascida, né? Mas o que é que você diria para Clara naquele dia que você não disse? Tu vai ser amada. Tu vai ser muito amada. E tá sendo. E você, Bel? O que eu que diria é que você diria para sua mãe naquele dia que você, para algum momento, diz assim, não, eu disse tudo, mas vamos lá, você teve a oportunidade de voltar depois de tudo que você viveu, todo o esforço que você viu ela fazendo, o que é que você diria para ela naquele dia? Eu costumo dizer que eu sou uma privilegiada, porque assim, é bom até esclarecer, né, para as pessoas entenderem porque que eu tô chorando, né? Que eu perdi a minha mãe, não perdi, minha mãe descansou no dia 19 de fevereiro do ano passado. E eu sou uma privilegiada porque eu sou uma filha que eu não deixei nada pendente com a minha mãe. Então, tudo que eu tinha para conversar, tudo que eu tinha para falar, os conselhos que eu tinha para receber, eu recebi com ela em vida. E hoje eu ainda continuo recebendo conselhos, porque eu tô sempre falando com ela, né? Parece loucura, mas eu sempre tô com ela aqui ligada. E, cara, se fosse pra eu falar alguma coisa, eu ia só agradecer por todas as lições que ela me deu, que ela me ensinou muito, como mulher, como mãe, como esposa, como ser humano. Então, ela era um ser humano que eu invejo porque eu não consigo ser nem um terço do que ela foi. Então, nesse dia, acho que eu só diria isso. Muito obrigada. É só isso. E eu vou terminar toda borrada. Gente, a gente poderia entrar aqui na segunda hora do podcast. Já estamos quase 1h30 conversando aqui. E a gente não tem reunião, 5 horas. Vai dar certo. E são aprendizados que valem muito mais do que qualquer treinamento que você paga para sair daqui, para ir para o Rio Grande do Sul, qualquer outro estado. Porque isso é vivência. Isso é o que vocês viveram ao longo de 16 anos, 20 e poucos anos, 26 anos. Então, sim, dá para fazer um baita de um infoproduto aí, um baita de um treinamento, um baita de um conteúdo para poder impactar a vida das pessoas. Mas o que eu quero é agradecer a vocês pela disponibilidade de vocês estarem aqui, poder abrir o coração de vocês, compartilhar um pouco da história que, eu confesso, a gente não conversou nem 40% do que é a história desse casal. Mas eu motivo vocês a procurar eles nas redes sociais. Irabela lá, compartilha da família inteira, tem lá dia a dia, informação relacionada ao direito da mulher, ao direito da família. E cotidiano da gente. Cotidiano. Vem quando você me pega dançando lá. E só agradecer. Muito obrigado. Amei o bate-papo com vocês. Foi maravilhoso. E que vocês possam deixar uma mensagem final aí para que seja, enfim, agradecimento, o que vocês quiserem, alguma para o pessoal que está começando na advocacia, enfim. Pode ficar à vontade. Acho que a Irabela consegue sintetizar mais esse sentimento. Tudo ele
Vai. Não, mas que é como você tem... Você não é tem uma oradora nata. Eu falaria para as pessoas não terem medo. Não é fácil, né? A vida de ninguém é fácil. A nossa não foi. A gente passou muito perrengue, né, Moisés? Ainda passamos muito perrengues, porque às vezes a gente realmente se preocupa com o financeiro, se preocupa em entregar o melhor para o cliente, se preocupa com a criação da nossa filha, se preocupa com o nosso relacionamento. Então, Mas é a certeza que quando a gente tem fé em Deus e quando a gente tem uma base muito sólida, você pode ir e seguir que vai dar certo. E dizer para as pessoas que elas aproveitem cada momento da sua vida com as pessoas que elas amam, porque isso é a coisa mais importante que a gente tem nessa vida. E que você dê sempre o seu melhor, independente do que você receba, que você seja o que você é, essência. Isso é o que eu aprendi com a minha mãe, isso é o que eu levo para a minha vida. Por mais que a vida às vezes nos dê bordoadas, nos dê umas porradas, a gente vai continuar dando, né? Isso, mas que você é aquilo que eu falo, olhe para você, o que você é, o que você quer, né? Então é isso que você tem que lutar e ser sempre, independente do que o exterior te impacte, né? E é isso, e que você tem que dar amor, ser amor. Acho que Deus é isso. Deus quis dar a gente amor e que a gente desse amor. Então, Deus é o amor. Quando você tem propósito de verdade, né? Não você publicar dizendo que tem um propósito. E não viver aquilo, né? Você não viver... Enfim, quando de fato você tem um propósito, Deus, o universo, tudo conspira para dar certo. Pode confiar que vai. Verdade. É como a Anabela diz, bota o pé que Deus bota o chão. Verdade. E sonhe sempre, porque a gente viver sem ter planos, sem sonhar, sem querer chegar em algum lugar, você vai viver a deriva, né? Aquela história de deixa a vida me levar, meu amigo, não isso rola. Isso é uma armadilha. Não rola. Então, saiba exatamente, vá dormir sabendo o que é que você tem para fazer amanhã. Que você quer realizar isso, o que é que você quer fazer, o que é que você quer planejar, qual é o seu objetivo. Então, isso faz parte de sonhos. E acho que o equilíbrio também é o principal. Porque hoje você não sei, antigamente era muito assim, né? Acho que o sucesso profissional era inversamente proporcional ao sucesso familiar. Isso. Vamos dizer assim, né? Então, se você conseguir botar esse equilíbrio, não focar também, meu amigo, que eu acho que não é só fama, não é só dinheiro. Tinha muito aquela frase clichê, né? Sorte no amor, azar no jogo, nos negócios, alguma coisa desse enfim, tipo assim, né? Eu acho assim que você tem que saber limites, porque são duas coisas que você tem que preservar. Porque se você está só naquele sucesso profissional, vai chegar uma hora que vai ficar um vazio, meu amigo. E acho que não vale a pena, não. Tem dinheiro pelo menos para mim. Né? Pelo menos para mim. Às vezes tem pessoas que não se importam que optam, tanto. Né? Por isso. Aprender a gerir também tempo, né? Porque as pessoas estão entrando no looping de achar que para você estar realizado, para você estar bem sucedido, você não pode ter tempo. E eu precisei adoecer para entender que não, que eu posso gerir o meu tempo. Né? Hoje de manhã foi um dia que eu disse para o Moisés, não vou para o escritório, hoje de manhã eu vou ficar em casa. Não tem patrão. Pelo menos, teoricamente não, né? Não tem um patrão. Mas aí, assim, eu me permito, Carlos, sabe? Hoje tenho tempo para minha família, tempo de qualidade, tempo para mim, tempo para uma leitura, tempo para passear, tempo para descansar minha mente. A gente tem que se permitir, porque senão a gente entra naquele automático de que eu tenho que estar toda hora produzindo, e isso está adoecendo pessoas. Principalmente quando se trata da rede social. Porque as pessoas estão na rede social mostrando que estão muito ocupadas, que estão muito atarefadas, porque senão elas não estão tendo sucesso. E sucesso, meu povo, não é isso. Infelizmente não. Felizmente, sucesso não é isso. Sucesso é você ter uma família, sucesso é você ter paz de espírito, sucesso é você ter pessoas que você ama. Dinheiro vai ser consequência, vai vir
E isso aí é só mais uma coisa. Mais um detalhe. E que se você perder, quem fica? O que fica? Verdade. Se você não tiver dinheiro, se você não tiver o seu trabalho, o que fica? Então, é para isso que a gente tem que olhar sempre, é o que fica. Perfeito. Eu disse que ia ser um bate-papo maravilhoso. E aí, você que está do outro lado, gostou desse casal? Pois é, se você quiser acompanhar, as redes sociais vão estar todas aqui na descrição desse episódio. Rede social do escritório, também da Irabela, para que você possa acompanhar o dia a dia deles lá, não só da profissão, mas o dia a dia mesmo, a rotina, o pessoal, viagens, tudo isso, tá bom? Mais uma vez, Deus abençoe. Valeu, obrigado, muito Obrigada, obrigado. Carlos. Deus abençoe. E ó, resumindo, não adianta pegar atalho. Quando você tem um propósito, né, tem realmente um objetivo para onde você quer chegar, vai no caminho que você está traçando, vai no caminho certo. Não adianta tentar pegar rodeio, encurtar o caminho. Tem etapas que precisam ser cumpridas para você chegar onde você quer chegar. E elas não podem ser deixadas de lado ou puladas. Tem que ser vividas, tá bom? Obrigado você que é o nosso parceiro, né, o pessoal do Estúdio Noir, meu amigo Isaac, parceiraço aqui do OpaCast desde o início. Amigo Thiago Ismar, do Fortibe, também da Pousada Ramilos. Meu amigo Evaldo do Ibiapaba 24 horas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perde tempo. Se inscreve no canal do YouTube. Vai acompanhar a gente também no Instagram. Podcast Opa. Vai lá e acompanha todos os episódios. E lembrando, tem um QR Code aqui do lado que você vai acessar, ler e vai direto para o nosso canal no Spotify. Lá nós temos um episódio. Além dos que vocês estão vendo aqui, temos uma série chamada Despertar em Minutos. Conteúdos práticos e rápidos diários. De segunda a segunda, 5 horas da manhã, todo dia um episódio novo. Para você, tá escovando o dente, tá ouvindo aquele conteúdo e despertar sua mente da melhor forma. Combinado? A gente se vê no próximo episódio. Até lá.